Memória Ponto Doc, de volta pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania. Nós estamos conversando com a professora doutora Regina Célia Gonçalves, autora desse livro aqui, e o assunto é em cima disso, né? Guerras e Açúcares. Ela, nesse livro, ela engloba o assunto político, mas também econômico da capitania da Paraíba, no período 1585 a 1630. E nós falávamos ainda há pouco sobre os índios e se teria sido naquele momento da conquista dos portugueses onde teríamos início também da catequese deles. Foi a partir daí, professor? Foi sim. E com quem? Na verdade é o seguinte, a empresa colonial, a empresa de conquista militar dos portugueses, em qualquer parte do mundo, naquele momento, era feita a partir de um consórcio entre as forças militares e as forças religiosas. Tanto é que a gente sempre diz, no cabo da espada vinha a cruz de Cristo, né? Porque era toda expedição militar tinha que ser acompanhada por um religioso. No caso da Paraíba, a gente tem um documento importantíssimo que a gente diz que é a certidão de nascimento da Paraíba, que é o Sumário das Armadas, que foi escrito provavelmente por ordem por uma autoridade franciscana, né? E os religiosos que acompanharam as expedições de conquista fizeram um relato de tudo o que aconteceu. Esse é um documento importantíssimo, que é fundamental para a gente entender esse momento. Tendo realizado a ocupação colonial, né, a primeira etapa da ocupação colonial, que foi essa expulsão dos potiguara, se começa a estabelecer os aldeamentos. O que eram os aldeamentos? Eram as missões religiosas. Então, aqui na várzea do Rio, Paraíba, nessa parte sul dele, onde a cidade nasceu, parte sul não, desculpa, o baixo curso do Rio Paraíba, onde a cidade nasceu. Na cidade baixa, aquela área lá. Isso, tá? Nessa região do Rio Sanhauá, onde ele desemboca, vai para o Rio Paraíba até encontrar o mar. Mas na região da cidade foi estabelecida uma missão naquela região onde hoje nós temos o Palácio do Governo, né? A Praça João Pessoa. Ali já foi um aldeamento de uma missão jesuítica, né? Os aldeamentos indígenas, aldeias indígenas do Guiragibe e do Piragibe, que eram os grandes lideranças Tabajara, a senhora fala do? Piragibe e Guiragibe. Eu não conhecia. Que são as duas lideranças Tabajara que formaram a força de guerra que lutou ao lado dos portugueses contra os potiguara, ficavam naquelas imediações. Então, se conquistava militarmente e imediatamente se dava início ao processo da conquista espiritual através da catequese, né? Então, nós tivemos durante um bom tempo os jesuítas, que foram os principais representantes dessa ação missionária aqui na Paraíba. Foi a presença da Igreja Católica. Da Igreja Católica, exatamente, né? Que era em Portugal nós temos a hegemonia do catolicismo ainda nessa época, né? Então, aí a gente vai ter a missão acontecendo e nunca deixou de acontecer. Os jesuítas saem por uma divergência política na década de 1590, entram os franciscanos, depois os carmelitas, né? Algumas dessas ordens religiosas eram destinadas especificamente à missão indígena. Outras dessas ordens eram destinadas à educação dos colonos. Outros membros do clero secular também existiam na cidade, as igrejas começam a ser edificadas, seguindo para e passo a instalação dos engenhos. Com relação aos franceses, é uma coisa que eu não falei antes, mas eu acho que é importantíssima, que é entender que os franceses já estavam aqui muito antes dos portugueses chegaram, né? Desde o começo do século, antes do final da primeira etapa do século XVI, os franceses, alguns portugueses, outros europeus, estavam presentes em toda essa costa da Paraíba, tanto é que a região de Jacumã era conhecida como Porto dos Franceses, porque ali eles tinham uma base, inclusive com estaleiros, né, para consertar os navios que faziam a travessia. Aquela região do Jacaré, da Praia do Jacaré, era um outro porto de franceses. Também ali existiam estaleiros, existiam oficinas, porque aquela região é uma região ainda hoje que oferece um abrigo muito grande para navios que fazem a travessia oceânica e usam força do vento, né, que era a tecnologia náutica que existia naquela época, no século XVI. A Baía da Traição era um terceiro porto dos franceses, muito forte.
muito importante. Então, os franceses foram sócios, digamos assim, dos potiguara na luta contra os portugueses, em defesa da terra. Mas os franceses tinham uma outra lógica, diferente da lógica dos portugueses. Aos franceses não estava colocada a questão de ocupar a terra com uma produção agrícola. Sim. Eles estavam interessados na extração do minério? Não, basicamente das especiarias, né, da sim. terra, da madeira, que era uma madeira nobre, né, o pau-brasil, sim. né, e essa região da gente aqui era uma região extremamente rica. Mas eles adentraram ao sertão também, adentraram, mas em expedições esporádicas. O grande negócio deles mesmo era a extração de madeira, né, e isso não incomodava tanto os povos indígenas, porque era aquela coisa, uma atividade extrativista. Eles vinham, carregavam os navios e iam embora. Né? Diferente de ter a terra tomada para implantar uma outra coisa. Eu não quero a terra, só quero que vocês tenham. Exatamente, um pouco isso. Né? Não quero tirá-los daqui, é importante que vocês fiquem. Até porque me ajudam a extrair a madeira. E eles tinham uma relação muito próxima aos potiguara. Tanto é que nós temos muitos indícios de, por exemplo, de casamentos interétnicos, de relacionamentos interétnicos entre franceses e povos tupi da costa, em todo o litoral do Brasil, mas aqui na Paraíba isso é muito forte. Há muitos indícios disso. É um estudo que ainda precisa ser realizado mais profundamente. Não consegui trabalhar isso na Sim, mas na tese. A catequese Então, os franceses... sem ser com os portugueses, ocorreu com... Parece que com os holandeses. Isso, exatamente. Eu estou falando dos franceses justamente para dizer que eles não interferiam no modo de vida indígena. Sim. Então, eles não interferiam nas práticas religiosas indígenas. Eles eram muito mais sábios nesse sentido, em respeitar a cultura do outro. Mesmo, eles eram negociadores. Exatamente. Isso vai... Aí, de fato, a evangelização continua durante o período holandês, né? Porque aí os padres, os religiosos católicos, eles são expulsos junto com as forças militares portuguesas e são trazidos os predicantes calvinistas da Holanda que, na verdade, vão usar as missões que já existiam, os aglomerados indígenas que já existiam para dar continuidade à catequização, só que agora do ponto de vista calvinista, protestante e não mais o católico, né? Mas os holandeses tiveram uma postura em relação às outras religiões que foi muito mais flexível que a dos portugueses. Eles tiveram uma certa tolerância religiosa em relação a não só os judeus, que eram perseguidos, né, por portugueses e por espanhóis, mas também em relação às práticas indígenas, às práticas religiosas de seus aliados indígenas, e também alguns católicos. Os católicos podiam, por exemplo, na cidade do Recife, continuar a praticar os seus ritos religiosos desde que dentro de suas casas. Eu li aqui um escândalo, não é, daquela época do Duarte da Silveira, um problema de um engenho que foi anunciado que que iria surgir aqui na Paraíba e que terminou não surgindo, mas que ele se beneficiou recebendo algumas benesses do governo na época. Mas ele chegou até a ser preso, se não me engano. Como é que foi essa história? Não, na verdade, o Duarte Gomes da Silveira é uma figura ímpar na história da Paraíba, né? Ele foi um soldado de El-Rei extremamente competente, né? Foi um dos chefes da guerra contra os potiguara. E logo após o início da colonização, ele recebeu Sesmarias, implantou um grande engenho, que era o maior engenho, um engenho real, ou seja, um engenho que era movido por água, daí porque é engenho real, não é porque é do rei, né? E tal como o homem de sua época, acho que isso é muito importante, a gente não pode julgar o personagem, né, a partir de outros critérios que não sejam de sua época. Na verdade, tal como um homem de sua época, ele usou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance para manter a sua condição de homem mais importante da cidade, da capitania, que de fato ele o era, né? Inclusive um benfeitor no sentido de que ele promoveu, por exemplo, a construção dos primeiros edifícios de cal e pedra da cidade, construiu a igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, esse que ainda existe, era uma propriedade dele. Mas ele se envolve num escândalo, porque os engenhos eles tinham 10 anos de isenção de tributos. A partir daí, eles eram obrigados a começar a pagar os tributos ao rei. Bom, quando se aproximou do cumprimento desse prazo de 10 anos, ele forjou uma situação em que ele apresenta ao rei uma petição
para ter mais 10 anos de isenção, porque ele teria perdido o primeiro engenho e tinha construído um outro engenho no mesmo rio, mas um pouco mais abaixo. Que ele não construiu. Que não construiu. Na verdade, era o mesmo engenho. Foi a primeira enrolada do... Não sei se foi a primeira, mas foi o que eu diria é que foi uma atitude, um ato que era comum na época e que ele não teve problema nenhum em ter, para tentar garantir, né, a manutenção da sua isenção de tributos. Um padrão da classe dominante local naquele momento. Né? E não existia Sudene naquele tempo. Não existia, mas existia a provedoria da fazenda, a ouvidoria do rei. Né? Mas aí o que acontece? Ele é denunciado por um inimigo político que era o governador da Paraíba. Sim. Né? E isso gera um processo que ficou durante muito tempo escondido, né? Desconhecido. Alguns membros do Instituto Histórico levantaram uma parte ou outra da documentação, eu consegui acessar essa documentação toda, uma documentação importantíssima. Ele é processado, ele não chega a ser preso, mas ele chega a ser processado, mas no final das contas, tanto ele quanto o denunciante foram poupados. Né? Ele continuou sendo o homem mais rico da Paraíba naquele momento. Honesto. Né, com todas as suas benesses. Ele foi um cara que nunca quis se meter em política, no sentido assim, ele nunca quis ser vereador, ele nunca ser governador, né? Ele sempre quis ser um produtor de açúcar. Né, e garantir suas terras. E o denunciante, o governador, recebe uma promoção, sai daqui da Paraíba, se eu não estou enganada, ele vai para a Bahia, e continua num cargo ainda mais importante que o de governador da Paraíba. Então, na verdade, se amaciou a questão para que ninguém saísse... existia de boa qualidade naquele tempo. É inerente ao sistema, né? Ao sistema capitalista. Professora, eu vou ficar devendo aos telespectadores outra conversa com esta professora que tem um conhecimento enorme da história da Paraíba, no outro programa, para nós falarmos sobre os engenhos com mais profundidade. Professora Regina Célia Gonçalves, nós agradecemos mais uma vez pela sua presença aqui e ponto final em mais um Memória.doc, que vai ficar sempre, enquanto estivermos bem de saúde, aqui acontecendo por aqui na telinha da TV Assembleia. Muito obrigado, um abraço.